porque diante do risco real de prisão em regime fechado de Jair Bolsonaro, a oposição e o Centrão articulam uma nova ofensiva para aprovar o projeto que reduz as penas dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro e pode beneficiar o ex-presidente. Apesar de insistir em uma anistia ampla, a direita quer evitar Bolsonaro na papuda, muito em razão de sua condição de saúde, e sinaliza que pode ceder. Partidos do Centrão, por sua vez, tentam avançar com a iniciativa como uma forma de pressionar o ex-presidente a indicar um sucessor na disputa pela presidência. No Senado, o entendimento também mudou e parlamentares passaram a sinalizar que aceitariam discutir uma proposta de redução de penas. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, o projeto deve voltar à pauta da casa nos próximos dias. Você, Cristiano Beraldo, é possível, inclusive, conectar essa discussão dessa notícia, PL da anistia ou da dosimetria, a que nós tratamos há pouco, né? Em algum momento, essa situação se encontra. Enfim, queria que você discorresse sobre essa nova ofensiva de parlamentares para tentar avançar com o projeto de redução de penas. Sem dúvida alguma, quando acontece esse tipo de situação em que as relações entre Congresso e governo ficam conturbadas, é um momento adequado para se fazer avançar matérias que o governo vem combatendo dentro do Congresso Nacional. Acho que a maior delas, a que tem maior simbolismo, sem dúvida alguma, é sim o PL da anistia. Por quê? Porque o governo ele não está preocupado se é justo ou não manter presas aquelas pessoas do 8 de janeiro. Algumas estão lá com uma história bastante crível de que elas realmente não tinham absolutamente nada a ver com o quebra-quebra, com o que aconteceu, mas foram presas, algumas foram condenadas a mais de 15 anos de cadeia, estão lá cumprindo pena, e o governo insistindo de que essas pessoas, né, porque nós não estamos falando como aqueles marginais que foram eliminados, corretamente eliminados pela Polícia do Rio, que estavam de uniforme de guerra no meio da mata armados. Porque eles estavam defendendo o território, eles dominaram o território, acabaram com a soberania brasileira dentro daquele território e eles estavam ali como soldados para preservar o controle daquele território. Quando você olha para o 8 de janeiro e as pessoas que foram presas, você não tem absolutamente nenhuma característica semelhante a essa. Aquelas pessoas que estavam ali, elas eram, e a gente viu isso repetidamente, pais e mães de família, avós, figuras que claramente não tinham condição de formar um exército capaz de se organizar para tentar tomar o poder, né, destituir o poder que estava no Brasil. Então, você veja que o governo vai insistindo nessa narrativa porque ele quer um ganho eleitoral com isso. Para ele é estratégico e importante colocar essas pessoas que, obviamente, elas estão longe dos holofotes, né? A gente vai perdendo a lembrança e a memória até da imagem dessas pessoas, porque elas estão presas e incomunicáveis, né, de rede social, etc. E o governo quer emplacar cada vez mais essa narrativa. Se é aprovado o PL da anistia, o governo sofre, sim, um baque, não do ponto de vista legal, não do ponto de vista ali da condução do governo, mas um baque político-eleitoral, tendo em vista as eleições do ano que vem. Talvez essa seja, sim, a melhor resposta que o Senado possa promover contra o governo em retaliação à indicação de Jorge Messias para o Supremo. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui debatendo com os nossos comentaristas. Mota, trata-se de uma oportunidade, talvez única, para avançar com o projeto da anistia? Eu não sei responder essa pergunta, Canhoto. Eu acho que, me parece que a hesitação que a oposição tem demonstrado em relação a esse assunto colocou o país numa situação muito difícil. Durante algumas semanas, quase todo dia, a gente comentava esse assunto, né? Não, agora fulano disse que o projeto vai avançar.
agora o projeto voltou à pauta. Não, agora a oposição está unida em torno desse assunto. O estado de saúde de Jair Bolsonaro já é conhecido há muito tempo. Eu acho difícil que isso seja uma razão para que a oposição agora se una e consiga aprovar um projeto de anistia que ela não teve até agora determinação, interesse, organização. Eu realmente não sei qual é a causa, porque sempre me pareceu que esse projeto de anistia era uma das duas pautas que ia fazer com que a oposição dominasse o debate político. A outra, a segurança pública, está sendo muitíssimo bem aproveitada. Mas e a anistia? Como é que se deixou isso de lado? É evidente que a situação de saúde de Jair Bolsonaro é extremamente precária. Os responsáveis por esses processos não se importam com isso. Me parece, às vezes, que os parlamentares da oposição descobrem isso todo dia. Oh, meu Deus, a situação de Jair Bolsonaro é grave, precisamos fazer alguma coisa. Ela é grave há muito tempo. A situação de saúde de Jair Bolsonaro, a situação política de Jair Bolsonaro, a situação jurídica de Jair Bolsonaro, não só a de Jair Bolsonaro. Há inúmeros outros brasileiros nessa situação. E o que é que a oposição está fazendo? O que é que o parlamento está fazendo? Eu acho difícil, Canhoto. Eu gostaria de pensar diferente. Mas eu acho difícil que, salvo alguma oportunidade excepcional, como, por exemplo, eu abri o programa dando essa sugestão ao presidente do Senado. Pegue a pauta da anistia e aprove como uma resposta ao governo, como uma resposta ao Estado brasileiro. Eu torço por isso, mas o meu ceticismo é muito grande. Pois é, mas muitos pensam como o Mota sugeriu no início e acham que trata-se de uma oportunidade de ouro para a oposição em tentar avançar com esse projeto de lei, seja o da dosimetria ou da anistia. Dávila, vou pedir para você fazer uma introdução de 50 segundos, daqui a pouco a gente recebe a rede, mas para analisar a situação que envolve a nova tentativa de avançar com esse projeto. O caminho está preparado, ao meu ver, para votar a pauta da dosimetria. Com a prisão de Jair Bolsonaro efetivada, sobra espaço político para se aprovar uma anistia parcial para liberar os manifestantes de 8 de janeiro. É isso. Inclusive, esse é o tema da nossa enquete do dia. Quem puder, participe da enquete jovempan.com.br. A gente trata da insatisfação do Senado Federal com a indicação do presidente da República e quais podem ser as consequências dessa relação conturbada entre a presidência da República e a presidência do Senado. Quais podem ser as consequências? Vou pedir para você colaborar, participar do nosso debate. Essa pergunta está publicada no portal da Jovem Pan, que é jovempan.com.br, mas também no nosso YouTube do programa Os Pingos nos Is. Lá no chat tem também a pergunta publicada. Eu conto com você, com a sua participação. Combinado? Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, as pessoas que acompanham a programação nas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, TV por assinatura, plataformas digitais. Quer fazer o seu complemento, Dávila, em relação a essa questão? À vontade. A anistia era um projeto para pacificar o país, zerar o placar e começar tudo novamente em outro clima. Mas este clima não existe no Brasil, onde a polarização domina, principalmente acirrada pelo presidente da República e o governo. Portanto, o que sobrou é uma anistia à la Centrão, que é o projeto da dosimetria, ou seja, reparar parte da injustiça, da condenação daqueles manifestantes de 8 de janeiro e libertá-los da cadeia por meio deste projeto de dosimetria, mantendo a prisão de Jair Bolsonaro e de demais pessoas do governo envolvidas no tal do suposto golpe contra o Estado Democrático de Direito, que carece de provas e de evidências. Isto é o Brasil dominado pelo Centrão, governado por um presidente populista que não pretende diminuir a temperatura, mas continuar acirrando os conflitos
porque isto é visto como um grande ativo eleitoral para a sua campanha em 2026.